Renata, ajuda a gente a interpretar a decisão da juíza de Brasília, que rejeitou a ação contra o Lula no caso do sítio de Atibaia. Lula foi condenado pela Operação Lava Jato, pela Justiça Federal de Curitiba. Depois foi para o Tribunal Regional Federal, manteve a condenação, foi para o Superior Tribunal de Justiça, a condenação foi mantida, e aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que o foro inicial estava errado, cancelou, anulou o processo, e o Ministério Público Federal retomou o processo na Justiça de Brasília. A juíza indeferiu, ela rejeitou a ação, e praticamente prescreve essa ação, não é com isso? Olha, na verdade, o que acontece aí neste caso é o seguinte, o Supremo, ao anular, na verdade, muita gente acha que o Supremo inocentou o Lula. Não, o Supremo não inocentou o Lula. Ele julgou nulo o processo. Ele anulou o processo não só pela questão do foro, mas também pela questão da nulidade das provas concebidas durante a instrução processual. A decisão da juíza, eu não conheço a fundo o processo, apenas li a respeito do assunto, a decisão da juíza pelo indeferimento, né, que a gente chama de indeferimento da denúncia e não prosseguimento do processo, foi no sentido de que o MP não trouxe nenhum elemento comprobatório novo, além daqueles que já haviam sido anulados. Então, para você recomeçar o processo nesse caso, se as provas eram nulas no entendimento daquela juíza, né, estou aqui transmitindo o entendimento dela nessa decisão, no entendimento da juíza, para que o processo fosse retomado, o Ministério Público teria que trazer para a instrução probatória elementos novos de prova diferentes daqueles que já tinham sido anulados. Não adianta você anular um processo porque a prova está nula e recomeçar o processo com base nas mesmas provas. Foi esse o entendimento da juíza, por isso que ela indeferiu a denúncia. Isso tem a ver com o julgamento da suspeição do juiz Sérgio Moro? Não, porque essa sentença, inclusive, era de outra juíza, né? Gabriela Hard. Né? Tudo está dentro, né, da Operação Lava Jato, dentro de um contexto de instrução probatória. Agora, qualquer processo, não necessariamente o do Lula, mas qualquer processo judicial, quando ele é anulado, né, isso pelo vício no conteúdo das provas, ele pode recomeçar. Isso já aconteceu até em muitas outras situações. Às vezes você tem qualquer pessoa tem uma sentença condenatória, vai para a segunda instância e o Tribunal de Justiça anula o processo, volta para a primeira instância para julgar de novo. Então você tem que trazer elementos novos que demonstrem. Ela, inclusive, discorreu até na decisão dela, pelo que eu li nas notícias de imprensa, ela discorreu até sobre a nulidade das provas mesmo colhidas no processo inicial.